Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Poder sentar por bondade. Agradeço a pastor Elias Camilo a amabilidade da recepção, bem como dos demais obreiros, ministros, pastor Uri, presbítero Gilberto, tem nos acolhido também. Me sinto, irmãos, muito honrado com a hospitalidade do nosso pastor e de toda a igreja para comigo e com a minha família. Eu pedi para usar alguns slides, eu creio que os irmãos aí da mídia têm acesso, já pode colocar por bondade. Eu pedi porque a escola bíblica, não é? O caráter do culto hoje é de ensino, não é tanto uma noite de avivamento, é uma escola bíblica, mas evidentemente a palavra de Deus gera efeito em nós. Então, como nós temos a possibilidade de usar o material, isso é coisa de professor, então vamos utilizar esse recurso que vai nos ajudar. O tema que os irmãos escolheram é um tema apologético. E aqui nós não temos só jovens e adolescentes, tem irmãos de várias faixas etárias, tem o ministério da igreja, e todos nós, como crentes, precisamos estar fundamentando cada vez mais a nossa fé, enrijecendo aí este fundamento teológico, ainda que a gente não tenha acesso a um curso de teologia completo, mas só em estudar as Escrituras nós teremos acesso, evidentemente, às principais doutrinas, os principais ensinos que fundamentam a nossa fé, para que possamos nos posicionar nessa geração que o texto básico que vocês escolheram, utilizado do apóstolo Paulo ali em Filipenses, chama de corrompida, chama de perversa, em outras traduções, degenerada. E nós, como igreja, devemos nos apresentar diametralmente oposto a isso, como Paulo fala ali, dentre 3 palavras, sinceros. E o sincero ali no original significa puro, sem ser adulterado, sem mistura. A mesma palavra para se referir a um vinho puro, a um leite puro, ou a um metal puro, sem liga, sem mistura com outros tipos de metais. Então, o cristão ele tem que se apresentar nessa última hora da igreja aqui na terra, puro e sem mistura. E eu quero aplicar isso no tocante à nossa fé. Em que é que a gente crê? Porque a fé cristã pós-moderna, com o uso aí da mídia, dos canais sociais, de tanto tipo de coisa que as pessoas chamam de teologia, está mais para ideologias do que teologias, ela está cada vez mais adulterada, amalgamada com muita coisa que não presta. Então nós vamos ter irmãos que estão em nosso meio e que têm um credo, uma confissão de fé, que partilha princípios nossos, mas que insere aqui algumas tradições que não são bíblicas. Então nós devemos cada vez mais trazer à tona, explicitar o que é que realmente a gente crê, para que a gente use como padrão verificador dessas outras palavras que vêm tentando entrar em nosso meio. O texto que o nosso querido irmão leu aqui, Paulo falando a Timóteo aqui na primeira carta, capítulo 4, orienta no verso 7 a rejeitar. E o verbo aqui fala de uma ação mesmo que não tem diplomacia. O que não presta no tocante ao ensino da palavra, aquilo que vem a desdizer, aquilo que vem negar a palavra de Deus, deve ser rejeitado. Não há atitude diplomática no reino dos céus, não devem ser feitas concessões. Então ele orienta a rejeitar fábulas profanas e de velhas. Outra versão fala de falatórios dos insensatos, porque é isso que muitas vezes o inimigo tem utilizado. Falatórios de tolos que têm aparência de piedade e que, na verdade, nem eles mesmos sabem aquilo que eles estão falando. Então, que Deus continue despertando a igreja para momentos como esse. É importante buscar a unção, o poder, a manifestação dos dons, mas precisamos lembrar que a nossa vida não se resume aos cultos congregacionais. Nós fomos chamados, cantamos aqui para lutar como soldados da fé. Judas, apóstolo, diz que nós devemos lutar ou batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E nós não lutamos com armas carnais. A nossa única arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus nos ajude
e continue iluminando os nossos corações. Mas vamos aí ao slide, eu coloquei alguns desafios que nós encontramos neste momento. Poderia aqui fazer uma lista com mais de 20, mas há 3 correntes filosóficas que se tornaram correntes ideológicas e que em alguns lugares são posturas até de fé, são posturas religiosas. Materialismo, o relativismo e o pós-modernismo. Os irmãos aqui já sabem o que significa, não estou aqui para ensinar, só para lembrar, mas a nossa sociedade é uma sociedade materialista, e quando nós falamos de materialismo, não é o apego ao consumismo, apego ao dinheiro, é muito maior do que isso, e eu quero falar do materialismo numa vertente que vem confrontar a nossa espiritualidade. Materialismo como corrente filosófica assentou as bases da ciência moderna e pós-moderna, nos ensinando que só existe aquilo que é palpável, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê. Logo, o que a gente não vê, o que não pode ser colocado na balança de precisão, no tubo de ensaio, o que não pode ser medido, esquadrinhado, não existe, deve ser jogado para o andar de cima da subjetividade e, evidentemente, nós não devemos ter interesse nisso. Isso é um grave problema, porque a fé cristã não está baseada somente no que é palpável, no que é tangível. Se nós lermos Carta aos Hebreus, que é um texto lindo, um texto até poético, no capítulo 11, somos ensinados que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quando eu vou para a teologia, a filosofia materialista entra em ruínas, porque a fé cristã, a fé bíblica, ela transita também na esfera do imaterial, na esfera daquilo que não pode ser compartimentalizado num pote, porque é transcendente, e o nosso Deus é um Deus transcendente, ele não pode ser confinado a propriedades temporais, porque ele é eterno, ele não pode ser confinado a propriedades materiais, porque ele é espírito, ele não pode ser confinado a propriedades energéticas, porque ele mesmo é o nosso fôlego, é a nossa energia, é a nossa matriz de vida. Então Deus, ele criou matéria, tempo e energia, mas ficou fora de tudo isso, não é? Paulo, falando ali aos Areopagitas, ele disse que é em Deus que nos movemos, é em Deus que existimos, é Ele que nos dá essa energia para nós respirarmos. Então, o Deus da Bíblia é um Deus transcendente, é um Deus eterno, é um Deus em espírito, que não é restringido por propriedades físicas, químicas, biológicas, geológicas ou nenhuma outra, mas é um Deus imanente, embora habite na luz inacessível, embora habite num alto e sublime trono, ele também habita com o quebrantado, com o contrito, com o fragilizado, porque na sua imanência ele é um Deus relacional. Então é um grande mistério, porque embora ele transcenda todas essas propriedades, ele usa essas propriedades para se relacionar conosco. Então o materialismo tentou negar Deus, mas no final de tudo, a fé cristã não pode ser destruída pela corrente materialista, porque nós podemos observar, evidentemente, que o mundo espiritual, ele é muito maior do que isso que nós estamos vendo aqui. Cuidado para você não se tornar um crente materialista, não é? Um crente que é empírico, é aquele crente que diz: não, irmão, eu sou muito equilibrado, eu sou um crente que eu consigo colocar a minha fé bem assentada, não é, no método científico, tem que passar pelo escrutínio da minha opinião para eu saber se é verdadeiro ou não. Cuidado, porque Tomé, ele queria uma fé empírica, ele tinha fé, mas a fé dele era empírica, era restrita a exames corporais. E Jesus deu a Tomé uma frase linda, uma das frases mais lindas do Novo Testamento, que ele disse: Tomé, tu viste e creste, mas bem-aventurado é um povo que não viu, mas creu. Glória a Deus. Outro desafio que nós estamos vivendo, esse desafio é seríssimo, é a segunda palavra que coloquei no slide, é
O relativismo. E o relativismo, irmãos, ele começa muito lá atrás, mas ele tem o seu apogeu, ele está tendo o seu apogeu neste momento da pós-modernidade que nós estamos vivendo, não é? O relativismo defende que não há absolutos. Não há absolutos morais, a própria verdade não pode ser considerada absoluta, não há fundamentos. Há uma pergunta de um salmista muito forte: ora, removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Não é? Aonde não há fundamento, a consequência é ruína. Nunca se esqueça disso. O mundo pós-moderno acusa todo e qualquer cristão de fundamentalista. Se você nunca foi chamado de fundamentalista, é porque você ainda não entrou na guerra. Pode ficar sério. Se as pessoas somente fazem coração para você, lhe dão beijinhos e colocam emotions nas conversas de anjinho, de coração, de sorriso, você ainda não está em guerra. Porque quando você se posicionar, o mínimo elogio que você vai receber, você é um fundamentalista. E às vezes, por querermos fazer concessões, por querermos ser diplomáticos com o império do mal, não, eu não sou fundamentalista não, deixa eu me desculpar, deixa eu me explicar. Não, olhe, eu oro, mas eu não oro de joelho não, porque isso é coisa de crente antiquado, não é? Não, eu dou glória, mas eu não dou glória alto não, eu sou um crente mais equilibrado. Não, eu sou da Assembleia de Deus, mas eu não me envolvo naquele movimento não. Você está negando a fé e está negando a Cristo. Cuidado para naquele dia também não ser chamado de um desconhecido dele. Quando alguém lhe chamar de fundamentalista, diga muito obrigado. Muito obrigado por reconhecer que eu estou fundamentado em uma rocha intransponível, a rocha dos séculos, a rocha eterna, aleluia, a pedra angular. Nós somos fundamentalistas. Nós estamos firmados em fundamentos, neste firme fundamento da nossa fé, que não é apenas uma fé experiencial, de arrepios, de visagens, mas é uma fé racional, é uma fé pensante, é uma fé salvífica, não é? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Anedotas? Testemunhos? Revelamentos? Não, palavra. A palavra vai gerando esta razão, combinada com a emoção do Espírito. Isso é ser crente, glória a Deus. Mas o mundo secular odeia os absolutos, principalmente os absolutos morais, o absoluto do certo e do errado, porque se há absolutos morais, se há um padrão de certo ou errado, eu sou obrigado a fazer o certo. E aí o que é que o mundo secular diz? Não existe absolutos morais. Aliás, nem a verdade é absoluta. A verdade é uma questão de ponto de vista. Se não há absolutos morais, se não há fundamentos firmes e sólidos, eu sou agora a autoridade final daquilo do que é certo ou errado. O certo e o errado é uma questão subjetiva. Eu é que dou a palavra final do que é certo e o que é errado. Então eu disse aos irmãos que o relativismo começou lá atrás, não é novo. Ele está no seu apogeu agora. A prova de que ele não é novo é a denúncia do profeta messiânico. Veja, Isaías já estava tendo que profetizar apologeticamente contra o relativismo. Olha o que Deus fala na boca dele no capítulo 5, capítulo 5, versículo 20. Ai! E os irmãos sabem que quando Deus começa falando com essa interjeição, ai, é ai mesmo. Não queira experimentar. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Deus odeia, rejeita, abomina o relativismo. Deus é o Deus de absolutos morais. Para Deus certo, errado é errado. Porque isso está afirmado aonde? Na sua palavra. E a sua palavra é inerrante. Jesus orou ao Pai, a oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdadeira. Foi assim que ele disse? Ele não disse que a palavra de Deus é verdadeira. Ele não adjetivou ela assim, porque se ele disse que a palavra é verdadeira, ela tem que passar pelo escrutínio de algo maior. E a palavra não passa pelo escrutínio de nada nem de ninguém. Ela é o próprio escrutínio. Então ela não é adjetivada como verdadeira, ela é substantivada como a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida.
ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pode ir em Varanasi, pode ir em Lourdes, pode ir em Xangai, pode ir em qualquer lugar, mas ao Pai não tem vários caminhos, só há um. O Evangelho é exclusivista no tocante ao acesso à salvação. Presta atenção, eles também nos elogiam de exclusivistas, e quando chamar, não diga, não, eu sou inclusivista. Não diga isso, não, eu sou mesmo. No tocante ao acesso ao Pai, nós somos exclusivos. Só Jesus e nada mais, o resto é resto. Cuidado para não virar um crente ecumênico, indo para culto de formatura de faculdade, sentando do lado de pessoas de vários credos, e não é verdade, todos os caminhos levam a Deus. Cuidado. Se você está dizendo isso publicamente, lembre-se do que Jesus poderá dizer de você publicamente naquele dia. Aí, se você se posicionar como fundamentalista e como exclusivista no tocante à salvação em Cristo, aí vai vir no mínimo o terceiro elogio que você receberá: intolerante. E aí os irmãos já sabem como se posicionar. Mas, queridos irmãos, para o Senhor Jesus, para Deus Pai, para a igreja, há sim uma verdade absoluta e absolutos morais. Mas você pega um professor desse, militante do relativismo, que diz, não, o certo e o errado é uma questão de ponto de vista. Até o dia que um aluno pegar uma chave, riscar o carro desse professor todinho no estacionamento, e quando o professor olhar, enfurecer e disser, o que é isso? Não, isso aqui é uma arte. Do meu ponto de vista, não, isso é errado. Não é errado. Eu estou fazendo arte. Aí, o relativismo dele cai de água abaixo. Não precisa fazer 4 anos de filosofia em Harvard para derrubar o relativismo. Você derruba o relativismo com um silogismo, que os irmãos sabem o que é. 3 curtas frases, uma ferramenta filosófica fantástica. Não existe verdades absolutas. Frase 1. Frase 2. Esta frase é uma verdade. Frase 3. Logo, dizer que não existe verdade absoluta não pode ser uma verdade absoluta. Aí destrói. Ou então, ao contrário. Toda verdade é relativa. Frase 1. Frase 2. Esta frase é uma verdade. Frase 3. Logo, toda verdade é relativa, também é relativa. Destruiu o relativismo. Não precisou fazer 4 anos de faculdade. Então, evidentemente, quando nós vamos para as Escrituras, temos as ferramentas para vencer tudo isso. O inimigo não conseguiu, aí levantou a terceira bandeira, que é a bandeira do pós-modernismo. Esse aí é terrível. Pós-modernismo tem uma grande ferramenta ideológica ali na escola de Frankfurt. Os irmãos sabem, no século passado, um conjunto de autores acadêmicos, franceses, alemães, americanos, se reuniram ali naquela escola, que os irmãos sabem, parece que ela veio do andar de baixo, porque o que saiu dali de ideologia, até hoje, está corrompendo e degenerando cada vez mais a nossa sociedade. E a bandeira do pós-modernismo, ele tem 4 grandes pilares, só vou falar de um. Quando você lê Michel Foucault, Jacques Derrida, eu estou falando isso, irmão, porque isso não dá para pregar em culto e avivamento. Então, eu estou amando essa oportunidade, porque a gente vai poder falar essas coisas. Quando a gente lê esses autores, a bandeira que eles levantam é a bandeira da desconstrução. E o principal elemento que eles usam é o texto. Para eles, não existe um texto absoluto. Todo texto pode ser desconstruído em um outro contexto, a partir da autoridade do intérprete. Veja, isso começa numa escola filosófica, mas vai desembocar nas escolas teológicas. Em que sentido? Para os pós-modernistas, a autoridade final do que o texto diz não é do autor, é do intérprete. É o famoso ponto de vista. Não, segundo o meu ponto de vista, eu não interpreto assim. Quantas vezes em sala de aula de escola dominical tem um arauto do pós-modernismo querendo se levantar contra o professor, se levantar contra outro irmão que está dizendo, não, mas o texto diz assim, mas o meu ponto de vista, grande coisa o seu ponto de vista, não é nada. Nós estamos fundamentados não é em ponto de vista de teólogo, nós estamos fundamentados na rocha, a rocha que suporta o temporal, a ventania, a palavra de Deus que é eterna, viva, eficaz e infalível, é esta palavra que nós estamos fundamentados. Cuidado com o eu lírico.
a subjetividade do leitor-intérprete. Inclusive, quem lê a Bíblia deve chamar na sua leitura sempre um companheiro. Quem aprendeu a ler Bíblia de verdade, não como um acadêmico, para analisar, mas para meditar, tem que convidar um companheiro, chamado Espírito Santo. Vem cá, amigo, porque tu sabe o que o autor falou na revelação, agora vem dizer para mim o que ele está falando na iluminação. Abre meus olhos, abre o meu entendimento, aleluia. Precisamos de gente, irmão, que lê a Bíblia com o coração afogueado, com as lentes do Espírito Santo de Deus, uma leitura viva. Porque tem muito crente metido, que não, porque eu li, porque eu vi o grego, eu vi o hebraico, eu vi o aramaico, eu conheci até os hieróglifos egípcios, mas isso não produz vida. Ele fica só naquele nível do academicismo, triunfando na soberba do seu conhecimento, mas isso não produz efeito. Mas quando a leitura vem acompanhada com o Espírito Santo, o irmão pode chamar Jesus até de Jesus, mas ele vem com a autoridade do céu. Glória a Deus. Então não estou fazendo aqui apologia a analfabetismo, mas também não estou fazendo apologia a academicismo. Sejamos crentes equilibrados. Estude, irmão, estude até seu olho cair do olho, do globo ocular. Estude até você ficar tonto, mas não perca devoção. Não perca o fervor. Porque de que adianta saber tanto original, e não ter mais a graça da leitura de quem está falando aqui, aleluia, e revelando os segredos e os mistérios que enciclopédia nenhuma tem, mas somente Ele. Louvado seja Deus. Vamos para o próximo slide. Irmãos, eita, dá para vocês lerem? Dá. Isso aqui eu queria falar. Eu estava lendo muita coisa esses dias para procurar referência, para não trazer só minha opinião. Essas fábulas profanas, essas ideologias, elas estão entrando na igreja. Vãs filosofias, muita coisa estranha. E o inimigo das nossas almas, ele é terrível. Quando ele não vence o povo de Deus pela pressão, ele vence pela sedução. É que tem que ter muito cuidado. Quando ele vem beligerante, quando ele vem ofensivo, é até melhor, porque você está vendo, ele está explícito. O perigo é quando ele vem sagaz, sutil, sorrateiro. É perigo. Por isso tem que ter discernimento, para perceber que ainda assim é ele. E ele percebe que a igreja despertou em grandes avivamentos e não ia mais engolir qualquer comida que ele lhe trouxesse. Então, o que foi que ele fez? Eu não vou negar as escrituras totalmente. Eu vou negar parcialmente. Esse é o perigo da igreja do nosso tempo. Porque como o inimigo quis negar totalmente e viu que Deus tinha nas trincheiras da batalha da fé os seus soldados fiéis, disseram, não, a palavra de Deus é essa mesmo. Aí ele vem agora com a segunda corrente, não é a palavra de Deus, contém. Os irmãos sabem, nós estamos falando de uma teologia liberal, neo-ortodoxa, né, que diz, não, ela até tem a palavra de Deus, mas com ressalvas. E aí tem dois sociólogos que criaram uma pesquisa, visitando a juventude ali na virada do milênio, de várias igrejas americanas, com questionários, com entrevistas semi-estruturadas, para tentar discernir o que é que os jovens cristãos americanos criam. Como é que eles viam Deus? E aí eles chegaram à conclusão desses 5 itens aí, que eles vão denominar de deísmo moralista terapêutico. Em que consiste o credo desta juventude da virada do milênio? E aquela juventude, aqueles adolescentes, têm a minha faixa de idade hoje. Eles creem que existe um Deus que criou e governa o mundo e que observa a vida humana na terra. Eles também acreditam que esse Deus quer que as pessoas sejam boas, simpáticas, honestas umas com as outras, se relacionem bem, como ensina a Bíblia e a maioria das religiões do mundo. O principal objetivo da vida é ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. Não é necessário que Deus esteja particularmente envolvido na nossa vida, nem na de ninguém, exceto quando a gente precisa dele.
para resolver um problema. E a maioria desses jovens crê que os bons vão para o céu quando morrem. Quando a gente lê de maneira inadvertida, apressada, este credo, está até bonito. Inclusive, não sei, talvez até alguém possa se identificar. É exatamente isso que eu creio, pastor. Meu medo é esse. É que alguém essa noite diga, que coisa linda, você conseguiu expressar em palavras o que eu sinto. Irmão, tu vai ter que se converter. Por isso que é bom escola bíblica, porque não dá para pregar isso em culto de avivamento. Então, dá para a gente confrontar um pouco mais. Vamos tentar detectar nesse slide as principais areias movediças. Existe um Deus que criou e governa o mundo. Nós cremos que Deus é criador, mantenedor e sustentador. Mas o deísmo acredita que Deus é uma espécie de relojoeiro ou de arquiteto. Ele fabricou, fez, mas deixou a esmo, deixou ao acaso, que vem traduzido naquela expressão, que observa a vida. Ele vê, mas ele não tem poder para agir. Isso desembocou no teísmo aberto. Deus, ele não tem poder para alterar a história. Ele nem sabe o que vai acontecer no futuro. É o que crê o teísmo aberto. E tem gente na igreja até acreditando nisso. Esse segundo item também é perigoso. Deus quer que as pessoas sejam boas, por isso eu tenho que me dar bem com todo mundo. Eu não quero entristecer ninguém com meus posicionamentos, porque Deus quer que a gente seja, na verdade, grandes amiguinhos. Ah, olha o perigo. Como ensina a Bíblia. Sim, a Bíblia ensina a amar o próximo como a mim mesmo. E como a maioria das religiões do mundo. A grande massa da virada do milênio tem um forte apelo ecumênico. E cuidado, quem levanta a bandeira de que todas as religiões são iguais e levam a Deus, é a mesma coisa, essa é a bandeira do anticristo. E o mistério do anticristo, o ministério dele já está operando no mundo. Qual é o discurso do anticristo? Igualdade, direitos iguais, preservação, paz mundial. E nós temos que entender que ser cristão é um chamado ao amor a Deus e ao próximo. Mas em amar a Deus, as Escrituras nos dizem que a reboque, consequentemente, isso vai gerar inimizade. Com quem? Com quem, igreja? O apóstolo João ensina isso. Com o mundo. Mundo ali não é tanto a humanidade, as pessoas, porque o desejo de Deus não é que nós nos tornemos inimigos de ninguém. Mas o mundo ali é o sistema babilônico, é o sistema corrupto. Então vai aqui uma ressalva. Se você está se sentindo bem e alegre, porque todo mundo lhe ama, todo mundo lhe abraça, do mundo, do sistema babilônico, é porque você ainda não está se posicionando. Você está sendo confundido com um deles. Todo crente que se posicionar na Babilônia, em algum momento vai atrair para si oposição e resistência. Em algum momento vai. Se prepare. Quando Daniel chegou na Babilônia, ele achou graça aos olhos de Aspenaz. Oh, que bênção seria se fosse assim para sempre. Olha que coisa boa. Deus abriu a porta, sou amigo do chefe do eunuco. Mudei até o meu cardápio. Oh, glória a Deus, que isso é bom, irmão. Crente é assim, vive bem com todo mundo. O segredo é a paz. Mas lá na frente, um posicionamento ia gerar ira. Ia gerar raiva. Ia gerar uma atitude que ia colocar a vida em risco. Qual foi a atitude? Não, essa música aí a gente não dança, não. É pior que a gente não dança. Eita, glória! Mas dezenas de milhares dançam. Então você deveria estar satisfeito. Você tem dezenas de milhares se dobrando. Nós somos só 3. Isso aí não entra nem como porcentagem de desvio padrão. Essa porcentagem, a estatística nem vai levar em consideração. Mas a raiva da Babilônia é essa. É porque o sistema babilônico já tomou esfera política, esferas financeiras, as mídias sociais, já tomou as instituições de ensino, já tomou tudo. Só tem uma frente de resistência que o império babilônico não conseguiu tomar, a saber, a coluna e a firmeza da verdade, que é a igreja do Senhor Jesus.
Nós somos só 3, de pé no meio de uma multidão dobrada e prostrada, e o inimigo está enfurecido. Mas continue posicionado, porque se for preciso, o Senhor vem ao teu encontro pessoalmente para te dar livramento por causa do teu posicionamento. E se ele não quiser vir, a gente vira torrada de crente, mas a gente não dança música de Baal. A gente não dança música de Astarote. A gente não adora o Deus Marduk, aleluia. A gente não se dobra diante dos decretos de Nero. O nosso joelho só se dobra diante da majestade santa do Deus vivo, do Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia. Se prepare. Em algum momento você vai ter que se posicionar. Mas se você disser assim, não, irmão, nós temos que entender. Jesus chamou a gente para amar, irmão. Jesus é amor. Jesus disse, não julgue para não ser julgado. Criatura, pelo amor de Deus, não cita esse versículo como subterfúgio para a tua inoperância apologética. Porque Jesus não disse isso nesse contexto. Pelo contrário, Jesus disse, olhe, porque eu amo aquele texto de João 12. Jesus dizendo, eu não vim para julgar. Aí as pessoas dizem, olha aí que bênção, posso fazer o que eu quero. Lê o texto todo, bênção. Deixa de ler versículo isolado, porque quem gosta de citar versículo isolado é Satanás. Que é isso, pastor? Está me chamando disso? Não, você não é ele, mas pode estar trabalhando para ele. Sabe por quê? No deserto, ele quis enganar Jesus com o texto isolado. E tem crente querendo citar texto isolado para assegurar as suas decisões, né? Mas é tão lindo quando a gente ouve Jesus falar lá em João 12, não é? Em João 12, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Parece que eu estou vendo Jesus falando isso num retrato pós-modernista, Jesus bem calminho. Porque eu não vim para julgar o mundo. Jesus com luzinhas ao seu redor, sentado no banquinho. Porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Aí ele diz, olha aí, está vendo, igreja? Não pode me julgar. Oh, glória! Olha o que Jesus disse no verso seguinte. Quem me rejeitar a mim, agora que ele se levanta do banquinho, apaga as luzes e tira a espada. E não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então tem que se posicionar, irmãos. Nós temos que nos posicionar. Volta lá para o slide, por favor. Então nós cremos que Deus é criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. E nós cremos que Ele intervém na história. Ele altera cursos. Ele altera sentenças. E Deus quer que a gente se relacione bem, é o que ensina a Bíblia. Mas a nossa confissão de fé e prática é apenas a Bíblia. Nós não devemos fazer uso de outras tradições religiosas, porque evidentemente elas não estão assentadas na verdade inerrante da palavra de Deus. Mas esse terceiro ponto, ele é perigosíssimo. E ele está presente nas nossas pregações, está presente nos nossos louvores, nos nossos cultos, de pessoas cujo principal objetivo da vida é ser feliz. Ah, irmã, eu estou sentindo de fazer uma coisa, tomar uma decisão. 2 irmãs se aconselhando na igreja depois do culto. Ah, irmã, o que é que diz o seu coração? Ai, o meu coração diz que é para eu ir, irmã. Então siga seu coração, Zezé. Afinal, o que importa é ser feliz. A vida é curta. Irmão, se você usa esses argumentos, você não foi regenerado ainda. Quem disse que a vida é curta? Para nós não é mais curta, não. É eterna. Tem tanta adolescente aconselhando a outra, siga seu coração. Nunca leu Jeremias 17. Enganoso e perverso é essa bombinha que está batendo aí dentro. Enganoso e perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Pergunta retórica. Ninguém. Crente não segue coração não, irmão. Crente segue o quê? Palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é farol de neblina, é farol de perto, é farol de longe. Aleluia.
Observe que a palavra mostra onde eu piso e ainda onde eu vou pisar. É lâmpada para pé e luz para caminho. Quem está na palavra sabe onde está e sabe ainda para onde vai. Glória! Olha Deus acendendo o farol e dizendo: pisa aqui não que tem embaraço, aqui tem laço, aqui tem tropeço. Desvia, altera a rota, porque eu quero te livrar da queda, para que tu chegue na nova Jerusalém. Aleluia! Não porque um guru, o horóscopo, o alinhamento dos astros. Vai seguindo isso aí, vai seguindo. Vai seguindo para tu ver onde tu termina. Deus não fez a gente para ser feliz. E eu sei que eu não estou frustrando expectativas aqui, porque os irmãos sabem disso. Eu não precisei vir aqui para ensinar isso. Os irmãos sabem. Deus não chamou a gente para ser feliz, chamou a gente para ser santo. O propósito da minha e da sua vida é refletir a santidade de Deus no mundo. Refletir a imagem, a glória, a semelhança, o caráter dele. Deus não chamou a gente para dar a volta por cima, para reinar, para conquistar, para viver os sonhos, os ideais. Não, olha, isso aí é tudo invencionice ideológica, de ideologia triunfalista, que entrou em muitas músicas e muitas pregações. E a gente fica às vezes questionando Deus, que não fui chamado para ser tapete, fui chamado para ser cortina, não fui chamado para ser cauda, fui chamado para ser cabeça. Tem uns que não querem nem mais honra, quer a dupla honra. E aí a gente vai vendo essas coisas nas nossas músicas e todo mundo chora. Claro, quem é que não vai se emocionar com um negócio desse? Deus dizendo que vai lhe dar tudo isso. Então, evidentemente, tem que ter muito cuidado, porque o principal objetivo da nossa vida, nós somos criados para expressar a imagem dele. Esse texto que os irmãos escolheram de Filipenses 2, o apóstolo Paulo está dizendo isso à igreja de maneira enfática e sem arrudeio, no verso número 15. Filipenses 2 e 15. Deus não está chamando a gente para ser príncipe dele, rei disso, daquilo. Não. Ele chamou a gente para a gente ser irrepreensível, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Não é o brilho do popstar, né? Não, no brilho da fama. É o brilho da glória de Deus. Então, esse é o padrão da minha vida, o propósito da minha vida. E se eu falho nesse propósito, eu estou falhando com o próprio Deus. Então, isso, irmãos, foi assentado da psicologia freudiana, que quis tirar Deus como ser central da vida e colocar o próprio eu. Freud, e se tem psicólogo aqui, sabe o que eu estou falando? E até está sendo transmitido, eu não vou nem falar, porque se não tivesse eu ia falar algo aqui que era até mais forte. Mas os irmãos sabem que a psicologia freudiana, ela termina por ajudar o império do anticristo. Eu não estou aqui desmerecendo a ciência, ela tem a sua valia. E louvado seja Deus por isso, porque foi Deus que criou a ciência, dando ao homem a inteligência. Mas a psicologia freudiana botou Deus lá no quartinho, no canto, num sótão, num escanteio, e ascendeu, elevou o meu eu subjetivo a uma posição de autoridade. É o evangelho da autoexaltação. O culto ao desejo. O que é que Freud ensina? O que é que a Bíblia ensina? Que eu tenho que matar o meu corpo, mortificar a carne, suprimir os meus desejos. O que é que a psicologia freudiana ensina? Não, você tem que botar o desejo para fora. Porque o seu eu, o seu ego, a sua vontade está acima. E o evangelho é algo oposto. Então, quando uma criatura está sentindo, e pergunta, irmão, o que é que eu devo fazer? O que você está sentindo, minha filha? Faça. Esse não é o caminho bíblico. Porque não é o que eu estou sentindo. Aliás, o que eu estou sentindo, irmão, eu não vou nem lhe dizer. Porque não agrada a Deus. Mas não é o que eu estou sentindo, é o que Ele quer de mim. Eita, glória a Deus. Hoje você não pode mais pregar o evangelho puro em certos círculos eclesiásticos. A pregação evangélica hoje se tornou a pregação da autoaceitação. O evangelho da autoaceitação. Você tem que se aceitar. Aliás, Deus tem que lhe aceitar. Ele lhe criou, ele sabe que você é assim. Que história.
Jesus disse: não, quem quiser andar do meu lado, negue-se a si mesmo. Paulo não ficou na frente do espelho dizendo: bota esse leão que está dentro de você para fora. Paulo perguntou: quem me livrará do corpo desta morte, esta carne pecaminosa, este miserável homem que sou? Deus me livra disso. E não tem como se livrar do dia para a noite, é mortificando, é matando o velho homem dia a dia, é no jejum, é na oração, é na leitura da palavra. Crente vive uma vida de morte diária, para que possa viver a vida eterna com o Senhor Jesus, por final. Mas se você não tiver cuidado, você é um deísta, moralista, terapêutico. Não, irmão, eu sou assim. E Jesus me entende. Ele me ama. E não fale mal de mim não, que ele lhe queima. Nós até chamamos ele. Mas só chamamos ele, como diz aí o quarto ponto, quando a gente precisa dele. A gente toma as nossas decisões, não consulta ninguém, só os nossos sentimentos. Quando dá errado, meu pastor, homem de Deus, me aconselhe. Me deu uma orientação. Oh, mas aí você já fez tudo. Deus, ele não quer ser chamado somente para ser resolvedor de problema. Oração não é um balcão de petição. Oração não é listinha de desejo. Não é comanda de pedido para um Deus garçom, não. Oração é relacionamento. Deus quer a gente conversando com ele. O que foi, filho, que viesse pedir? Não, pai, eu não vim pedir nada, eu só vim ficar perto de ti. Eita glória, aleluia. Não sei como um obreiro lá conhecido nosso, que já não orava há tanto tempo, que quando dobrou o joelho para orar em casa, o filho correu perguntando se ele estava passando mal. Está doendo, pai, alguma coisa? O que foi, meu filho? Não, o senhor está orando aí de joelho, alguma dor? Não, meu filho. E há muitos de nós assim, que até Deus se surpreende. Olha, coisa boa. É claro que Deus nos surpreende, né, irmão? Isso é força da nossa linguagem. Que Deus nos guarde desse deísmo moralista terapêutico e que Ele encontre na igreja verdadeiros adoradores que se submetem à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Ainda que eu chore, ainda que eu perca, ainda que eu sofra, mas a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso eterno de glória que há de ser revelado em nós. Glória a Deus. Passa aí para frente, querido irmão. Temos mais alguma coisa para meditar esta noite nessa escola bíblica, além desses 5 pontos. Temos que ter cuidado com esse caminho de pregação, de falso culto, cujo objetivo é melhorar a autoestima, gerar uma felicidade subjetiva e fazer com que todo mundo se relacione bem. Esses são os principais objetivos dessa religião pós-moderna, que de maneira ideológica quer adentrar sorrateiramente no nosso meio. Precisamos estar com os olhos espirituais abertos, a audição espiritual bem aguçada, para evidentemente se posicionar. Porque o nosso Deus nos chamou para o evangelho do sofrimento, o evangelho da renúncia, o evangelho da autonegação. E todos os homens e mulheres de Deus aprenderam, já quando foram chamados por Cristo, que sofreriam por Ele, e que só há coroa para quem carrega cruz. Tem gente que aceita Jesus hoje e já quer a coroa da vitória, a coroa para reinar. Não, meu filho, vai chorar um pouquinho, vai sofrer, vai ser humilhado, vai ser perseguido, incompreendido, zombado, ridicularizado, maltratado, mas no final, Cristo sempre chamando: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Não preciso nem mandar levantar a mão aqui esta noite. Quem está passando por problema, tem irmão que vai pedir emprestado até a mão do outro. Levanta aí por mim também, que eu tenho muitos. Mas pergunta quem está triste com Jesus. Tem alguém? Não. Quem se considera feliz em Cristo, onde está a verdadeira felicidade? Vê se tem alguém que quer abandonar o Senhor. Não, porque quem vem a Cristo pelo que Ele é, suporta as lutas desta vida, porque está servindo ao Senhor, para ter um relacionamento com Ele, para viver com Ele, para ser como Ele é. Esse é o evangelho que nós cremos. Precisamos de momentos como esse para fortalecer e fundamentar a nossa fé. Eu coloquei aí um quadro de
informações que a gente precisa, irmãos, nessa última hora da igreja aqui na terra, fortalecer e fundamentar no tocante ao nosso credo, para as nossas pregações, nossos louvores, e para os trabalhos que nós fazemos a fim de alcançar as pessoas que estão lá fora, né? Toda a igreja precisa de uma fundamentação filosófica, teológica e evidencial. Ai, meu Deus, vou ter que fazer 4 anos. Não, não precisa. Bíblia, cultos como esse, escola dominical, culto de ensino. Nós temos muita ferramenta boa, muitos canais no YouTube, muita gente boa, né? Não vá logo lá, escolha, selecione o seu pastor, o seu professor da EBD, um obreiro, que na igreja é uma referência. Irmão, olha, eu achei esse canal aqui, o que é que acha, né? Às vezes ganha lá um livro de Ellen Golding White, sobre... Aí, tá um livro de escatologia, Glória, eu estava precisando. Calma, cuidado. Chegue para alguém, irmão, o que é que você acha, né? Isso aqui dá, não dá, como é que faz? Para que a gente, evidentemente, não esteja incorporando à nossa fé fábulas que não condizem com a nossa confissão. Mas há 3 áreas aí que o inimigo trabalha e que, evidentemente, nós devemos ter muito cuidado para fortalecer a nossa fé. Eu coloquei no slide, na primeira coluna, destaquei, já falei aqui sobre padrões absolutos morais e sobre a verdade, né? A verdade é absoluta. A nossa fundamentação teológica, evidentemente, essa teologia liberal e neortodoxa não crê em milagres e diz que tudo isso na Bíblia são mitos, e nós precisamos reafirmar cada vez mais o caráter sobrenatural de Deus, e, evidentemente, entender que Deus trabalha e opera numa esfera espiritual que aparece na esfera material. Mas eu quero, irmãos, destacar nesta noite, na minha breve contribuição, aquela terceira coluna que é a fundamentação evidencial, porque é uma das áreas que o inimigo mais trabalha, principalmente na vida de jovens e adolescentes, quando sai do ensino médio e chega na universidade. O diabo está tão faminto que os seus militantes não estão só no ensino superior, muitos deles já estão até na educação básica. Eles já estão no ensino médio e já estão chegando até na educação infantil. Então, nós precisamos cada vez mais fortalecer essa fundamentação apologética em relação às evidências da ressurreição do Senhor Jesus e também de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é? Essas perguntas, os documentos do Novo Testamento são confiáveis, Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos, são perguntas que você vai ouvir muito aí fora. Com certeza você já ouviu alguém dizer, não, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia é feita por homens. Isso é uma frase, irmão, que você destrói rapidinho. Ah, tá bem. Você toma remédio? Remédio assim feito por farmacêutico? Você lê bula? Não, mas não deveria. Você toma remédio? Você confia no farmacêutico? Sabia que remédio foi feito por homem? Você sabia que a bula lá é assinada por um químico, um farmacêutico? Não é? Ah, então você não anda em avião, né? Carro, muito pouco, nem moto. Não, claro que anda. Mas foi feito por homem. Aí você destrói esse argumento. Mas claro que o nosso argumento não deve ficar só aí. Isso é um argumento bem assim do dia a dia, né? Porque tem como você vencer certas batalhas apologéticas sem muita coisa. Mas é claro que a gente tem que estar preparado com ferramentas para avançar a argumentação. Eu tenho um colega um amigo, que é matemático, acadêmico, cristão, fervoroso, e estava no mestrado numa universidade pública, e tinha um colega de classe ateu, militante, daquele jeito, irmão, cheinho. Vocês sabem. Aí ficava assim, olha, zombando da fé do irmão, zombando da fé do irmão, zombando. O irmão muito inteligente, muito pacato, uma árvore frondosa do fruto do Espírito. Ele é muito calmo, esse irmão. E o ateu lá, meu Deus, que Deus, que Deus. Até que um dia ele estava tão irado que disse, eu odeio Deus. Aí o nosso querido amigo diácono da igreja disse, então você crê que Deus existe? Não, claro que eu não creio, eu odeio. Mas como é que pode odiar uma coisa que não existe? Você tem até sentimentos em relação a Deus? Destruiu, não precisou de slide, de matemática, não precisou de citar nomes de filósofos. Não, só com uma frase. Outra vez recebi um adolescente no final do culto, lá onde pastorei. Ele se considera ateu. Bem novinho ainda, estava no ensino médio. A sua avó, a mulher de Deus, congrega conosco, que ele viu no final do culto, com uma posição, já chegou assim no púlpito assim, quer falar com você. Eu digo, certo, fique aí. Atendi todo mundo, deu chá de cadeira nele, depois, agora, sim, pode vir. Senta aqui, meu amado. Ele disse, não, porque é o seguinte, você sabe que eu não creio em Deus, né? Deus para mim não existe. Eu digo, não, tudo bem. Ele disse, então eu quero fazer só algumas perguntas aqui para analisar o seu credo. Eu digo, certo, claro, fica à vontade. Pode fazer a sabatina.
Foi 3 perguntas, eu pensei até que ia ser mais. Ele disse, primeiro, essa coisa, e nesse dia eu tinha até pregado, ele pegou algumas coisas da pregação, ele ficou a pregação todinha assim, 17 anos, balançando a cabeça assim, olhando para mim. Esse negócio de que Deus manda, de que Deus ordena, que é a vontade de Deus, é tanta ordem, como é que eu posso amar alguém que só me dá ordens? Aí eu disse, você tem pai? Tenho. Você gosta dele? Gosto. Ah, então acho que seu pai somente faz o que você quer, não é isso? Na sua casa não tem ordem, não tem lei, não tem... Não, mas tem a ordem. Eu digo, então você odeia seu pai? Não, eu amo ele. Eu digo, exato. Assim é o amor ao Pai Supremo Deus. Você sabia que a liberdade de um peixe é ficar dentro do aquário? Ele pode olhar para aquele aquário e dizer, eu quero liberdade. No dia que ele sair, ele morre. Liberdade irrestrita gera morte, meu jovenzinho. Não, vamos falar nisso não. Eu tenho outra pergunta, eu digo, diga. Inclusive, ele nunca mais foi no culto, faz um tempão já. Esse negócio de dizer que Deus criou e tudo mais. É tanta lei, é tanta coisa. E eu não entendo isso, porque, evidentemente, o mundo vive assentado na aleatoriedade. Eu disse, qual é a disciplina que você mais gosta? Acho que você está no ensino médio, eu estou no 3º ano, gosto no físico. Eu digo, coisa boa. Então, você sabe que, pelo menos, nós temos aí uma série de quase 20 constantes universais, leis fixas que organizam a Terra. Se a gente mudasse algumas casas decimais dessas leis fixas, a gente não estava nem aqui conversando, não é? Ele disse, é verdade, mas não vamos falar nesse assunto não, de ciência não. Eu disse, não, você que começou. Outra pergunta, esse negócio de Deus é mistério. Para que eu me relacionar com Deus que é só mistério? Eu digo, não, ele não é só mistério. Você sabe qual é o último livro da Bíblia, irmão? Ele disse, Apocalipse. Eu disse, tu sabe o que significa a palavra Apocalipse? Não. Eu disse, revelação. Deus encerrou o cano dizendo muito mais que ele revela do que ele esconde. Olha, eu vou me embora, outro dia a gente conversa. E ele foi. Então veja, não precisou de slide, de cálculos, de nada. Se você conviver bem com Deus e com a palavra de Deus, Ele vai te usar para defender a fé. Glória ao nome de Jesus. Mas é claro que se nós pudermos estudar um pouco mais e nos apoderarmos de recursos, a gente evidentemente defende a fé, como disse o apóstolo Pedro, explicando com mansidão a razão da nossa esperança. E quando a gente chega na faculdade, na escola, não, porque a Bíblia é um livro antiquado, ultrapassado, foi feito por homens, e a Bíblia é cheia de erros, nunca leram a Bíblia, mas eles advogam e militam esta causa. Aí você pode entrar antes da Bíblia na esfera da história ou da filosofia, que nos ciclos acadêmicos são amplamente aceitos. Você diz assim, amigo, você já ouviu falar na obra de Ilíada, de Homero? Uma das grandes obras do mundo ocidental, né? Coloca aí, amado, por gentileza. Homero, esse primeiro busto aí, escreveu Ilíada, que é uma poesia grega fantástica e tremenda. Hoje, essa geração não conseguiria produzir nenhuma estrofe daquela. Quando você pega a quantidade de cópias de Ilíada, não chega nem a 2.000, são 1.850. E entre a cópia original, a composição original, a escrita, manuscrito original, e as primeiras cópias mais antigas, nós temos um intervalo de entre 400 e 500 anos, entre a composição original e as primeiras cópias, que naquele tempo não tinha xerox. Quando nós vamos para Platão e Aristóteles, que são reverenciados aqui no mundo ocidental, assentaram a nossa filosofia, nós temos 1000 anos de diferença entre a composição original e as primeiras cópias. Mas ninguém questiona a veracidade do que Platão e Aristóteles falou. Você já viu alguém falando na faculdade ou na escola? Não. Agora vamos para o Novo Testamento, por gentileza. Novo Testamento, eu não estou falando da Bíblia toda, só Novo Testamento. Só de manuscritos do grego, fora as outras línguas próximas, só do grego, nós temos quase 6.000 manuscritos. Se a gente for somar as outras línguas, são quase 25.000 manuscritos só do Novo Testamento. E o intervalo entre a composição original e as primeiras cópias, em torno de 50 anos.
Então é mais fácil acreditar numa obra que tem 1000 anos de intervalo entre uma cópia e outra, ou uma que tem só 50 anos. Mas isso aí a Globo não mostra. Bota aí o próximo slide. Essa foto aí é um papiro de João 18, o manuscrito mais antigo do Novo Testamento encontrado. A Bíblia é cheia de erros, nunca leu. Pega aí 3 frases. Você ganhou 10 milhões de reais. Tu ganhaste 10 milhões de reais. Ou um irmão mineiro, 6 ganharam 10 milhões de reais. As 3 frases são iguais, no tocante à mensagem, mas diferentes na composição. Se nós pegarmos a terceira frase e a segunda, elas só possuem 5 letras iguais. De 27 caracteres, a terceira frase, ela só tem 5 caracteres iguais, ou 5 letras iguais à frase 2. 19% de igualdade. Mas a mensagem nas 3 é a mesma. Os erros que eles falam são translocações de palavras. Não, é de letras. Às vezes o escriba esqueceu de botar uma letra, ou duplicou uma letra, ou mudou uma letra de lugar, de maneira que a frase, a composição original não muda. Mas essas pessoas nunca leram e levantam a bandeira de que a Bíblia é um livro ultrapassado, cheio de erros e que evidentemente foi feito por homens. Aí nós vamos para as obras do hinduísmo, Mahabharata. Softwares pegaram esses manuscritos e compararam eles para ver o índice de precisão, 90%. Ilíada de Homero, reverenciado no mundo ocidental, 95%. Eu trago aqui só 3 eruditos de Novo Testamento, eruditos de grego, só 3, usando os mesmos softwares. Encontraram 99,75%, 98,33%. Ou o A.T. Robertson, que é muito usado nas nossas faculdades, encontrou 99,99% de precisão, de igualdade em todos os manuscritos do Novo Testamento. Isso aqui não vai ter documentário na Globo, mas a gente está aqui para aprender isso. Quando o professor disser, não, a Bíblia é feita por homens. Não, a Bíblia é a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É a revelação do Pai. É a fonte de vida. E nós cremos nela e pregamos e praticamos, porque encontramos nela a razão da nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor levante uma geração que esteja animada para batalhar pela fé. Não dizendo palavra de efeito, show Satanás, está repreendido. Não, Deus não chamou a gente para isso. Dá uma cortada de laço, o diabo não respeita isso. Nós vamos vencer com a espada do Espírito, não batendo o exemplar da Bíblia na cabeça de ninguém, mas abrindo a palavra, explicando a palavra e deixando que o Espírito Santo de Deus convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como é que a gente faz para vencer quem está desanimado? Palavra. Quando Jesus encontrou os discípulos no caminho de Emaús, eles se chatearam dizendo que Jesus não lia jornal. Você não leu as notícias não? Você não abriu o zap? Só se fala da morte do Nazareno? Hoje é o 3º dia e nada. Ele vivia dizendo que ia ressuscitar, tadinho. Fez tantas obras, mas até agora nada. És por acaso desinformado? Jesus devolveu, porque esse Jesus que os pós-modernos mostram, carregando o ursinho de pelúcia de coração, só fazendo beijinho para as pessoas, não. Jesus, irmão, de vez em quando dava uma marretada na cabeça para rachar mesmo. Como eles disseram que Jesus era desinformado do jornal, aí Jesus disse, vocês são desinformados de Bíblia, nércios e retardados de entendimento, porque Jesus falou de um jeito assim, né? Mas disse, tardios de entendimento de coração. Vocês não sabem de Bíblia não, vocês dizem que eu não sei do jornal, e vocês não sabem de Bíblia, mas eu vou dar uma aula de Bíblia agora, até Emaús, bora! Eu vou passear com vocês na lei e nos profetas. Não cortou laço, não cantou corinho de fogo, não puxou espada flamejante, mas quando, aleluia, chegou na bifurcação do caminho, aquele que eles disseram, és um desinformado, agora disseram, é perigoso ir embora, é melhor ficar mais um pouco. Eita, aleluia. A palavra de Deus gera vida, a palavra de Deus aquece o coração, a palavra de Deus arranca a cegueira. Abre a tua mão aí e recebe a autoridade da palavra. Deus vai te usar para aquecer vida, Deus vai te usar para aquecer coração frio dentro da tua casa. O diabo pensa que congelou o entendimento, mas na tua boca está uma palavra fervorosa, no teu coração está uma palavra viva, e Deus vai libertar corações. Deus vai libertar entendimentos para a glória do nome dEle. Aleluia!
Deixe para falar do campeonato, do seriado, outro dia. Aproveite a oportunidade para falar da palavra transformadora. Filipe estava em casa, o Senhor mandou para ele um áudio no zap dele e uma localização. Vai para ali, faixa de Gaza. Tem um particular com alguém lá e eu vou te usar. Está aí a localização. Transportou ele para lá. Quando ele chegou, vinha a carruagem de um alto oficial da rainha Candace. O oficial na carruagem e Filipe no Expresso Canelinha. Mas cheio do Espírito. Fez aquela pergunta que um grande autor transformou em título de livro. Entendes tu o que lês? Aí o eunuco disse, não, porque não tem ninguém para me explicar. Não tinha, varão. Cheguei agora. Aula, aleluia, de discipulado. Então sobe aqui na carruagem, me dá essa aula. Eu comprei esse chaveirinho, era um souvenir, irmão. Era uma lembrancinha da viagem, mas virou lição de EBD. Eu estou lendo aqui esse mistério, não estou entendendo. Isso aí é uma profecia messiânica. Deixa eu te explicar isso aí. O profeta falou e Deus cumpriu, aleluia. É Jesus. A conversa foi tão boa que gerou um efeito, porque hoje o irmão vem para a EBD, vem para a doutrina, faz o discipulado, refaz. Aí você depois de 20 anos, irmão, quer se batizar. Eu não estou preparado ainda. Irmão, vai ter batismo. Quem quer dar profissão de fé? O Espírito Santo não tocou no meu coração ainda. Então tu está morto, criatura. Porque quando nós lemos Atos, a confissão de fé estava intrinsecamente ligada a batismo. Não tinha esse negócio de não estou preparado, me preparar. 20 anos depois eu me batizo. Não. Aí o eunuco deu uma lição de fé para muitos de nós. Não foi Filipe que disse, olha, o batismo é daqui a 15 dias, venha, viu? Ficou atrás dele, não. Estou vendo água ali. O que é que falta para eu ser batizado? Disse, mais nada. Tu tem fé. Foi para Jerusalém como turista, voltou como evangelista. Aleluia! A palavra transforma, irmãos. Vamos nos fortalecer nesta palavra, porque Deus vai nos usar para transformar corações que estão ao nosso redor. Fique de pé, eu quero fazer uma oração por você nesta noite. Aleluia! Deus vai levar você para grandes instâncias, vai colocar você em grandes círculos. Aleluia! Vai te dar a oportunidade de estar diante de homens poderosos. E Ele vai usar a tua boca, anônimo do céu. Aleluia! Quem é esse? Quem é essa? Sei não. É um santo homem de Deus que passa por aqui. Aleluia! Fecha os teus olhos, Senhor Deus e Pai. Obrigado por esta noite. Nós estamos no teu quartel-general, recebendo a munição da palavra, recebendo as ferramentas do teu Espírito. Tu sabes das guerras travadas, tu sabes das lutas renhidas, das pelejas tremendas, de alguém, Deus, que está nas trincheiras da fé, sendo zombado, ridicularizado, às vezes até hostilizado. Mas tu prometeste que estaria conosco todos os dias. Tu prometeste que o teu Espírito nos ensinaria o que haveríamos de falar. Então, como um servo teu, eu te peço nesta noite, desce sobre nós porções reveladas da tua palavra. Equipa a tua igreja com a autoridade do céu. Senhor, dispensa aqui ciência da palavra, aleluia. Derrama aqui nesta noite palavra de sabedoria. Senhor, tu tens nos dado inteligência, tem nos dado internet e banda larga, tem nos dado, Senhor, canais sociais, mas nós queremos poder do teu Espírito. sobre a Minaia. Nós queremos, Senhor, intrepidez da palavra. Nós queremos o espírito de ousadia que Paulo disse que Timóteo tinha. Derrama agora uma ousadia do céu. Crente que era espião secreto do céu, que isso termine hoje. Levanta aqui embaixadores de Cristo, levanta aqui embaixatriz do teu reino, Senhor. Coloca agora aí, Deus, o selo do teu Espírito, o fogo do teu Espírito, a unção do teu Espírito Santo. Recebe aí este óleo.
Deus está levantando o teu ministério, o teu chamado. Deus está levantando você como uma voz para esta nação, uma voz para o teu bairro, uma voz para a tua parentela. Nabucodonosor pensava que ia reinar, mas chegou um Daniel lá dentro para arvorar a bandeira do Deus El Shaddai. Recebe aí Espírito de Deus, recebe aí graça, recebe aí a operação sobrenatural do Senhor que está descendo sobre a igreja. O Senhor vai te dar graça para vencer, o Senhor vai te dar autoridade para repreender o mal que vem sorrateiro. Olha Deus te dando discernimento. O mal que vem perspicaz, mas com astúcia. Olha Deus te dando sabedoria. Olha Deus quebrando as arapucas e as armadilhas ideológicas que quiseram entrar na tua mente. Receba aí libertação. A fé não fingida que estava sobre Timóteo está descendo aqui esta noite, porque aqui há uma geração que recebeu as sagradas letras, que recebeu a sã doutrina, que recebeu o leite racional. O veneno está sendo tirado da panela hoje. Ideologia satânica que quis ser implantada na tua cabeça, filosofia do diabo, Deus está tirando, porque colocou em ti a mente de Cristo, o capacete da salvação e o selo do Espírito Santo de Deus.